E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao capítulo 4 da obra, né, de princípios básicos de análise do comportamento. Nós já vimos referente ao reflexo inato, ao condicionamento respondente, ao operante, e agora nós vamos estar começando o capítulo que ele é referente à aprendizagem pelas consequências, o controle aversivo. Então a gente vai entender agora uns outros conceitos que eles são também um pouquinho complicados, mas que só tem como a gente entender esses conceitos se a gente já tiver esse conhecimento prévio, como a gente já veio debatendo nesses últimos vídeos, né? Referente ao que é um estímulo, ao que é uma resposta. Nesse vídeo, a gente vai estar até debatendo sobre esses conceitos novos, que são os reforços positivos, reforços negativos, o que é uma punição positiva, o que é punição negativa, tirando alguns pensamentos prévios que as pessoas já têm de maneiras incorretas. Que, por exemplo, toda punição ou todo reforço, no caso, toda punição que é positiva é porque é uma punição boa e o que é uma negativa é uma ruim, mas não é muito bem por aí. A gente vai estar falando principalmente sobre questões relacionadas a estímulos e é sobre isso que a gente vai debater nesse vídeo. Então a gente vai debater todos esses conceitos e dar alguns exemplos para tentar esclarecer ao máximo e deixar o mais claro possível. Quando a gente está falando de controle aversivo, a gente tem que entender que quando a gente está falando de controle, o significado de controle ele não é o mesmo significado que a gente entende. Até porque a gente está falando, né, que o controle ele vai ter ali, uma relação justamente aquela probabilidade de ocorrência do comportamento, né, onde vai depender, né, das modificações que ele causa no ambiente. E a partir disso, a partir dessa consequência, vai controlar o comportamento do organismo. E como a gente viu na aula anterior, até coloquei ali, né, relembrando justamente esse esquema, onde um comportamento ele vai gerar uma consequência e essa consequência vai controlar o comportamento desse indivíduo. E na aula anterior a gente estava vendo sobre consequências que aumentavam a probabilidade disso acontecer. E em todos os exemplos que a gente estava estudando até o momento, a gente estava falando dos reforços positivos. Vocês ainda não conheciam o termo reforço positivo, mas o reforço positivo ele é justamente isso. Ele significa que ocorreu a adição de um estímulo como consequência do comportamento, né? É, por exemplo, como consequência da resposta, né? Eu vou dar um exemplo que a gente usou na aula anterior. Uma criança ela faz birra e ela acaba ganhando um pirulito. Então ela vai ter um reforço positivo em cima daquele comportamento, né? Porque ela fez a birra dela e com a birra ela ganhou, né? Ela ganhou um pirulito, ela ganhou um doce, ela ganhou alguma coisa. Ou seja, houve o acréscimo de um estímulo e esse estímulo fez com que aumentasse a probabilidade dela continuar a gerar esse tipo de comportamento, no caso, continuar a fazer a birra dela. A gente debateu bastante sobre esses exemplos, e a partir nesse vídeo específico, a gente vai falar sobre as outras três, que são as consequências reforçadoras negativas, as punitivas positivas e as punitivas negativas. E quando a gente falar desses três, esses três a gente está relacionando ao controle aversivo, que é justamente, né, também a gente vai estar falando sobre o controle do comportamento do indivíduo, até porque essas quatro eles vão ser consequências do comportamento que ao mesmo tempo também vão exercer o controle sobre eles. A única diferença é que somente essas três, as reforçadoras negativas, as punitivas positivas e as punitivas negativas, que elas vão se encaixar no controle aversivo. Ou seja, em outras palavras, quando a gente fala em controle aversivo, a gente fala que é um aumento na frequência do comportamento por reforçamento negativo, que a gente já vai falar o que é isso para não ficar tão bagunçado, e também a diminuição da frequência por punição positiva ou negativa, que também vamos falar sobre o que isso é nesse vídeo.
Então, só para lembrar, o reforçamento positivo, que é o que a gente viu até o momento, é justamente a adição de um estímulo como consequência da resposta. E, consequentemente, isso vai fazer com que aquele comportamento ele volte a ser reproduzido. Então, quando a gente fala de reforçamento, a gente está falando sobre um reforço, ou seja, se há um reforço, aquilo sempre vai, a probabilidade daquilo continuar acontecendo é muito grande, sempre vai ocorrer, então a frequência vai se manter a mesma ou ela vai aumentar. Isso é o reforço, tanto o reforço positivo quanto o reforço negativo. A diferença é que no reforço negativo, o reforçamento ele não é feito pela apresentação do estímulo, igual como a gente debateu anteriormente. No reforçamento negativo, o aumento desse comportamento ele vai se dar através da retirada desse estímulo. Ou seja, o estímulo que é retirado do ambiente ele vai ser chamado de reforçador negativo. E isso nesse caso se esse comportamento ele tende a se repetir ou a manter a mesma frequência. Eu dei aí dois exemplos sobre. Ah, eu acho interessante também, só para linkar, porque a gente está falando sobre reforçamento, controle aversivo, e a gente vai ver, a gente vai dar muitos exemplos nessa aula, e até mesmo já pensando em um contexto terapêutico, por exemplo, eu acho interessante a gente lembrar daquilo que eu falei lá na aula 2, lá na nossa segunda aula, eu falei que a gente falou sobre o condicionamento operante e tudo mais. Eu lembro que eu falei sobre não, sobre tudo do organismo, sobre a história, a formação das emoções, até falei dos medos e fetiches. Tudo isso ocorre de uma maneira muito subjetiva porque vai depender da história daquele indivíduo. A mesma coisa vai acontecer aqui no controle aversivo. Quando a gente está falando sobre um possível reforçamento ou algum tipo de controle aversivo, a gente tem que entender que não existe esse estímulo aversivo universal. Os estímulos aversivos não tem um que seja eminente, né? Até porque isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo. O que pode ser aversivo para mim pode ser um estímulo reforçador para uma outra pessoa. Então, por exemplo, você vai para uma festa, mas você não gosta de funk e a pessoa que está com você gosta de funk. Começa a tocar música lá, começa a tocar funk. Então pode ser um estímulo aversivo para você. Você pode querer sair dali, se retirar, enfim. Mas pode ser um estímulo reforçador para aquela outra pessoa que gosta de funk e queira dançar, pular, enfim. Então isso é interessante porque em todos os exemplos, quando a gente fala sobre isso, eu acho importante a gente ter em mente isso, até mesmo para não generalizar e também respeitar justamente essa questão subjetiva de cada pessoa. E estou voltando, né, ao exemplo do reforçamento negativo. No reforçamento negativo, como eu falei, ele vai ter a remoção de um estímulo, mas mesmo ocasionando na remoção do estímulo, o comportamento ele vai se manter o mesmo ou ele vai aumentar a frequência daquele comportamento. Então eu dei dois exemplos ali de duas contingências, né, de reforçamento negativo, que é basicamente o seguinte: se você passar o protetor solar, vai evitar queimaduras, por exemplo. Então você veja que as queimaduras elas vão ser evitadas pelo comportamento de passar o protetor. Ou seja, a gente vai ter um estímulo ali que ele foi retirado, ou seja, um estímulo reforçador negativo, ou seja, que vai fazer com que esse comportamento de passar protetor ele se mantenha o mesmo ou ele aumente a frequência. Um outro exemplo ali embaixo que eu dei foi, por exemplo, num caso hipotético, vamos supor que tem um namorado e uma namorada, onde o namorado ele tem um hábito de fumar. Só que toda vez que ele fuma, ele e a namorada dele discutem, brigam e tudo mais. Então, a briga vai ser um estímulo para ele, um estímulo reforçador, e o comportamento dele, que no caso esse, sei lá, chupar o frigel, uma balinha, alguma coisa assim, esse comportamento vai evitar a briga, ou seja, a briga ela vai ser evitada pela resposta. Então a gente está vendo aí uma relação
com um estímulo reforçador negativo. Foi retirado esse estímulo e, consequentemente, ele tende a repetir esse comportamento justamente para continuar evitando as brigas. Então, só para que fique claro essa questão de reforçamento, porque tanto o reforçamento em si, eu acho que ele não tem muito mistério. Até porque o reforçamento, seja ele o positivo, seja ele o negativo, ambos eles são responsáveis pelo aumento da frequência da resposta, porque eles são reforçadores. A única coisa que vai alterar é o positivo, que acrescenta um estímulo, e o negativo, que retira um estímulo. Então, é possível você concluir que você consegue controlar um determinado comportamento com os dois tipos de reforçamento, tanto positivo quanto negativo. E aí tem essa tabelinha, que é justamente do caso do ratinho de Skinner, que é como que você faz para que você aumente a probabilidade dele de continuar pressionando a barra através de um reforçamento positivo e um reforçamento negativo. No caso que a gente já havia visto, era o reforço positivo, que era o quê? Toda vez que ele pressionava a barra, era apresentado para ele a água, ou seja, era acrescentado um estímulo para ele, e isso fazia com que ele voltasse a ter esse determinado comportamento. Ou seja, a apresentação do estímulo, que foi a água, vai fazer com que ele pressione aquela barra mais vezes. Já no reforçamento negativo, como é que funciona? Se a gente for dar uma olhadinha ali, temos um animal que ele também está, né, na caixa do Skinner, só que ele está recebendo um choque elétrico. E toda vez que ele pressiona a barra, esse choque elétrico que ele está recebendo é retirado. Ou seja, toda vez que ele se comportar daquele jeito, toda vez que ele pressionar a barra, o estímulo, que no caso é o choque, vai ser retirado. Ou seja, um reforçador negativo. Um estímulo está sendo retirado daquele ambiente. Então, acho que dessa forma fica bem claro. E por que eu acho interessante a gente entender esses conceitos? É justamente porque é fundamental a gente entender, né, a importância, até mesmo para a gente saber como é que funciona o comportamento humano. Até porque, se a gente for parar para pensar no nosso dia a dia, você não dirige um carro, você não mantém uma velocidade numa via, por exemplo, dentro da velocidade permitida, por conta de um estímulo positivo. Você não pensa, tipo, eu vou dirigir aqui a 30 quilômetros por hora, porque é o que é permitido dentro dessa via, porque quando eu sair daqui eu vou ganhar uma barra de chocolate. Você não pensa nisso. Você pensa justamente na questão de: vou dirigir aqui dentro do limite para evitar uma multa. Ou seja, o evitar a multa, no caso a multa, vai ser evitada pelo comportamento pela resposta de dirigir dentro da velocidade. Então a gente está vendo aí um reforçamento negativo. Então, se a gente for parar para pensar, né, em uma larga escala, a gente pode ver que muitos dos nossos comportamentos eles são gerados, são produzidos a partir de reforçadores negativos. E claro, isso tem toda uma construção social do que é estabelecido como certo, errado, leis e tudo mais, mas isso é uma discussão muito mais profunda. Então, em tese, por teoria, isso aí seriam os conceitos aí referente ao reforçamento positivo e o negativo, e eu acho que ficou o mais claro possível. E agora, também é importante que a gente fale sobre os comportamentos mantidos, que é justamente o comportamento de fuga e o comportamento de esquiva. Quando a gente fala um comportamento de fuga, a gente está falando de uma remediação, e o comportamento de esquiva, a gente está falando de uma prevenção. Antes que se desespere e tudo mais, não é complicado também de entender. Por quê? No comportamento de fuga, o estímulo aversivo ele está presente no ambiente, ele já está lá. Então, então você vai ter que, o comportamento ele vai ter que fazer com que aquele estímulo seja retirado. Então, esse é o comportamento de fuga. Um exemplo que o autor traz no livro é justamente uma acne no rosto. Ou seja,
você já está com a acne no seu rosto. Então, o seu comportamento de passar uma pomada, algum creme, algo assim semelhante, vai ser um comportamento de fuga, justamente porque esse estímulo aversivo, esse estímulo desagradável, ele já vai estar lá presente no seu ambiente, né? No caso, em você, né? No seu rosto. Já o comportamento de esquiva, esse estímulo ele ainda não está presente. Ou seja, você vai ter um comportamento que ele vai ou evitar a apresentação desse estímulo ou atrasar a apresentação desse estímulo. Eu vou dar um exemplo. Se você está, tipo, no caso do comportamento de fuga para comportamento de esquiva, você tem lá a situação com uma pessoa chata, você vai conversar com uma pessoa chata, aquela pessoa é insuportável. No comportamento de fuga, vocês já estão conversando. Então, você já está com aquele estímulo aversivo para você e você vai ter que ter algum comportamento para retirar ou sair daquele local. Já o comportamento de esquiva é justamente essa questão de evitar ou atrasar o contato com o estímulo aversivo, ou seja, se você já está vindo, a pessoa chata vindo na sua direção, quer falar com você, você já fala tipo, meu Deus, não, estou muito ocupado agora, vou fazer outra coisa. Você já desconversa com ele, você já evita esse contato com a pessoa chata, ou seja, você teve um comportamento de esquiva, você evitou a apresentação desse estímulo aversivo para você. Com isso, a gente entra agora na questão que eu acho que agora vai ficar mais complexa a aula, que vai ser alguns conceitos novos, que são as questões das punições, tanto a positiva quanto a negativa. Como eu falei, os reforçamentos eles são mais fáceis, até porque a gente passou a aula anterior inteira falando sobre um tipo de reforçamento, que foi o reforçamento positivo. Vocês entenderam agora como é que funciona o reforçamento negativo, e agora a gente vai conhecer o que é uma punição, tá? E também desmistificar alguns conceitos. No caso, como eu falei, né, no início da aula, o reforçamento, a gente está falando de um comportamento que gera uma consequência e isso vai fazer com que essa frequência desse comportamento aumente, seja por um acréscimo de um estímulo, o positivo, ou pela retirada de um estímulo que é o negativo. A punição ele vai ser o contrário. A consequência não vai fazer com que o comportamento aumente de frequência, né? Mas sim que diminua. Então, quando a gente fala de punição, a gente vai ter uma consequência que vai diminuir a probabilidade desse comportamento. Ou seja, vai ser um tipo de consequência do comportamento que vai tornar a sua ocorrência menos provável. Ou seja, aqui a gente já tem umas diferenças entre o que é um reforçador e o que é um punitivo. O que é um estímulo reforçador e o que é um estímulo punidor, né? Que nesse caso seria o reforçador aumenta a frequência e punitivo diminui a frequência. Nesse exemplo, eu acho que seja mais prático de entender, né? Fazer esse paralelo. Por isso eu achei importante fazer essa comparação. Então, para punições, a gente vai ter tanto a punição positiva quanto a punição negativa. Lembra que eu falei lá no início da aula sobre os estímulos aversivos serem subjetivos, né, para cada pessoa? Pois é, isso que a gente vai debater um pouquinho agora para vocês entenderem. Por exemplo, vamos falar sobre a punição positiva. A gente já entendeu que o positivo ou o negativo, ele se trata do acréscimo de um estímulo. Ou seja, se a gente tem uma punição positiva, a gente vai ter um acréscimo de um estímulo, a gente já vai falar sobre isso, e a punição negativa a gente vai ter retirada de um estímulo. Ok. E agora a gente aprendeu que a punição vai ser uma consequência que vai diminuir a frequência desse comportamento. Ou seja, então a gente vai ter um comportamento, né, uma frequência de comportamento que vai ser diminuída a partir do acréscimo de um estímulo para a punição negativa ou a partir da retirada de um estímulo para a punição negativa. Só que aí é que entra aqui nesses conceitos sobre o aversivo, né, que eu falei no início da aula. A punição positiva, a apresentação do estímulo vai ser um estímulo aversivo, ou seja, você vai apresentar um estímulo aversivo ao ambiente, que vai justamente reduzir a probabilidade futura do comportamento que a produziu. Eu coloquei aí nesse gifzinho aí
um exemplo que eu acho que representa de uma maneira muito interessante para vocês memorizarem e entenderem como é que funciona. Essa é uma cena da série Todo Mundo Odeia o Chris. O Chris, ele tá no restaurante junto com a Tasha, e aí ele quer pagar de bonzão, né? E ele começa a discutir, né, com o gerente do restaurante, começa a brigar com ele, aponta nele, fica de pé, grita e tal. E a Rochelle, que é a mãe dele, vê e grita com ele. Ou seja, ela gritou, brigou com ele e tudo mais. Então a gente pode entender que o estímulo aversivo foi uma bronca. Essa questão dele receber uma bronca foi o acréscimo de um estímulo aversivo, justamente porque foi o acréscimo de um estímulo ali que gerou um certo desconforto, digamos assim, para ele. E o comportamento dele, que era agir dessa forma, foi punido. Por quê? Se ele agiu dessa forma e a partir desse comportamento a mãe dele deu essa bronca nele, isso vai fazer com que diminua a frequência desse comportamento. Então ele não vai mais agir dessa forma. Então isso é um exemplo de uma punição positiva. Outro caso, agora no caso da punição negativa, a gente está falando que consiste na retirada de um estímulo reforçador. Esse estímulo reforçador é um estímulo reforçador de outros comportamentos, não é desse comportamento que está acontecendo agora. Ou seja, você vai punir essa pessoa retirando algum estímulo reforçador que seja de um outro comportamento. E a partir da retirada desse estímulo reforçador de outro comportamento, vai reduzir a probabilidade de ocorrência desse comportamento de agora, né, ser reproduzido. Aí eu coloquei esse exemplo aí, né, no caso da Rachel, né, tentando beijar o Ross, a série Friends, e ele esquivando, né, mas aí é só para contextualizar ali um exemplo prático que eu dei, que é o seguinte, lembra ainda agora que eu falei a questão de fumar e tudo mais? Vamos supor que você, por fumar bastante, você acaba não recebendo o beijo da sua namorada, né? Ou seja, os beijos podem ser um estímulo reforçador para outros comportamentos. Nesse caso, você vai estar retirando esse estímulo reforçador, que é um outro para outro comportamento, que no caso seria o beijo, por conta do comportamento de fumar. Ou seja, isso vai fazer com que o homem, no caso, né, o Ross, nesse caso, apesar de ele não fumar, né, ele diminua a frequência, né, diminua bastante o número de cigarro que ele vai fumar por dia, ou pare de fumar, seja o que for. Um outro exemplo também, que inclusive o autor ele coloca na obra, é relacionado ao videogame. Então, por exemplo, se você compra um videogame, você tá lá, você tá jogando ele, tá tudo normal. Agora, se você compra aqueles videogames que são. Eu esqueci o termo, meu Deus, eu esqueci o termo. É bloqueado. Que é tipo assim, você compra um, sei lá, um Nintendo Switch, ou um PlayStation, um Xbox, seja o que for. Qualquer videogame. Você compra um onde é tipo hackeado, né, com vários jogos para você jogar de forma gratuita sem ter que comprar por esses jogos. Mas por algum sistema ali, mecanismo de segurança, né, da empresa, da Nintendo, por exemplo, eles identificam o IP, né, daquele console e por ver, né, essa pirataria, eles acabam bloqueando a utilização da internet, ou seja, a internet poderia ser um reforço para outro comportamento, né? Usar a internet para outras coisas. Então ele retirou isso, ou seja, fez uma punição negativa em cima dessa situação. Isso é um exemplo também bem prático. E já na punição positiva, a gente pode até usar a questão que eu falei ainda agora, do você não ultrapassa o sinal vermelho e tudo mais. Né? A gente está falando justamente da questão de, por exemplo, vai se você quer evitar ser multado, ou se na verdade, não evitar, né? Se você passou o sinal vermelho e você recebeu uma multa, aquela multa que você recebeu, ela vai estar sendo um estímulo aversivo para você. Por quê? Porque houve o acréscimo de um estímulo, nesse caso, estímulo aversivo, que vai ser a multa, e esse estímulo vai diminuir a probabilidade da ocorrência desse comportamento. Ou seja, poxa, eu passei o sinal vermelho hoje, eu tomei uma multa ou eu dirigi embriagado e peguei uma multa.
poxa, esse acréscimo desse estímulo aversivo para mim vai fazer com que eu pare de fazer esse tipo de comportamento ou não reproduza mais com tanta frequência, ou seja, vai dando uma diminuída. Isso são exemplos referentes a punições, tanto punições positivas quanto punições negativas. Então, só recapitulando, punição positiva vai ser a apresentação de um estímulo aversivo e a negativa vai ser a retirada de um estímulo reforçador de outros comportamentos. Agora, a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre a suspensão da contingência punitiva e a recuperação da resposta. Porque o próprio Skinner fala que os comportamentos sujeitos a punições, eles tendem a se repetir assim que as contingências punitivas forem removidas. Ou seja, você tem ali um determinado comportamento, e aquele teu comportamento foi punido por algo ou por alguém. E vamos supor que se alguém ele se retira, ele não está mais presente. Ou seja, existe a grande probabilidade de você retornar a se comportar daquela forma, porque o que fazia com que você não se comportasse daquela forma foi esse algo ou alguém que já não está mais aqui. Então, o Skinner ele vai falar justamente sobre isso, sobre que após essas contingências punitivas, né, elas forem removidas, o sujeito ele pode voltar a praticar aquele determinado comportamento dele. Eu dei aí um exemplo para a gente poder esclarecer um pouquinho essa ideia, porque apesar de ter um termozinho ali um pouquinho chatinho, né, cheio de palavrinhas chaves, mas ele é bem prático de entender. Que é o exemplo seguinte: se uma jovem, que é o próprio exemplo que tem na obra, tá? Se uma jovem usa minissaias, então seu namorado machista discute com ela, logo ela pode parar de usá-las. Ou seja, nessa situação, a gente tem o quê? Ela usando minissaias, que no caso vai ser um comportamento, onde vai gerar, né, numa discussão com o namorado. Ou seja, essa discussão com o namorado vai se apresentar como um estímulo aversivo para ela. Ou seja, como a gente acabou de ver, uma punição positiva. Ou seja, ela teve um comportamento e a partir desse comportamento foi acrescentado um estímulo aversivo para ela, que nesse caso foi a discussão. Isso vai fazer com que ela diminua a frequência de utilizar mini saia ou ela pare de vez de usar mini saia. Mas e se ela termina esse relacionamento, se eles param de namorar? Existe, aí é que entra essa fala do Skinner, existe a possibilidade de ela voltar a utilizar saias, até porque a mini saias, até porque o que impedia dela utilizar mini saias era justamente esse estímulo aversivo da discussão com o namorado dela. Como ele já não vai estar mais presente, ela pode voltar a usar normalmente, né? Mas é que entra um questionamento, que vai ser o seguinte, mas e se, que eu até coloquei ali no cantinho, mas e se você se depara com um cliente que ele teve um certo comportamento punido no passado que não retorna a ser reproduzido mesmo com a ausência da punição? Nesse caso, né, da mini saia, se ela mesmo já não estando mais namorando, né, com esse ex dela, né, que punia ela dessa forma, mesmo não estando mais nesse relacionamento, ou seja, esse estímulo aversivo ele não está mais presente, né? Esse punidor não está mais presente. E ela ainda assim ela não consegue voltar a usar a mini saia. O que que se faz nessas situações? Como você pode proceder? Aí é que a gente entra no que o autor chama do objetivo terapêutico, que é justamente o fator que seja criado, você cria uma condição para que o seu cliente ou o seu paciente ele se exponha novamente àquelas contingências, ele se exponha novamente a essas situações. Que, por exemplo, um jovem ele realiza uma apresentação oral na escola e foi ridicularizado pelos colegas e professor. Por conta disso, ele passa a evitar a falar em público no futuro. Ou seja, a gente viu que em um determinado momento na história dele, ele teve o comportamento que resultou num estímulo aversivo, que foi ser ridicularizado pelos colegas, pelo professor, enfim. E ele
por conta disso, ele não conseguiu voltar a falar, né? A fazer uma apresentação, por exemplo. Então, teve, ele foi punido positivamente, né? Ou seja, reduziu, ou nesse caso, ele parou de fazer isso. Mas aí, como é que faria, né, para ele voltar a fazer novas apresentações? Porque, tipo assim, eu até coloquei, por mais que, caso eu viesse a fazer novas apresentações, o seu comportamento de apresentar não fosse punido, ainda assim não seria capaz de expor essa situação novamente em função do efeito no passado. E aí é que entra a, a questão, né, do objetivo terapêutico. Você precisa criar condições. Você precisa criar condições que justamente esses pacientes eles vão se permitir se expor novamente, né? E aí isso já vai ter muito daquela questão que a gente já veio conversando até agora em relação a repertório e tudo mais, né? Mas por hora é interessante que a gente saiba que diante dessas circunstâncias, a gente precisa estar preparado até mesmo para criar essas condições aí para se permitir novamente, né? Por exemplo, a gente vai falar depois, né, mais tarde, sobre ocorrências de respostas incompatíveis, e a gente vai falar um pouco sobre dessas permissões, sobre até mesmo é, algumas respostas que as pessoas têm em relação a algum comportamento que foi punido. Por falar em punição, acho interessante, né, para a gente estar deixando claro, igual como eu fiz a questão do reforçamento, a gente também esclarecer algumas diferenças que tem entre punição e extinção. Até porque se você quer diminuir um comportamento, existe forma de você diminuir, né, esse comportamento, né, essa frequência, tanto pela forma da punição, quanto também pela extinção. E aí tem algumas diferençazinhas básicas, né, que eu coloquei aí. Como eu falei lá no capítulo 3 na aula anterior, a extinção ela tem uma diminuição gradual, ou seja, ela vai tendo a suspensão do reforçamento e ela vai tendo justamente a questão do que o reforçamento ele não é mais apresentado e vai ocorrendo a diminuição gradualmente, né? Já na punição, a punição a gente vai ter algo que a gente fala que ele vai suprimir rapidamente a resposta e o reforçamento, a questão do reforçamento ele ainda vai ser apresentado. No caso da extinção, como eu acabei de falar, o reforçamento ele é retirado. Já na punição, o reforçamento ele ainda vai continuar lá, mas vai ter o acréscimo de um estímulo punitivo ou aversivo, né? E aí, só para ficar claro, eu dei um exemplo aí com o Jimmy Neutron, né? É um exemplo completamente ilustrativo, tá? Não que isso aconteça na série, no desenho, só utilizei mesmo para poder termos o nome, termos os personagens, etc. Nesse caso, a gente vai ter o Jimmy ali, onde ele vai ter um determinado comportamento de falar palavrão. Ele falou um palavrão e só que assim, a mãe dele não gosta quando ele fala palavrão. Mas toda vez que ele fala palavrão, os amigos deles gostam. Os amigos deles dão risada. Então, existe duas formas de diminuir a frequência dele de reproduzir esse comportamento de falar palavrão, que seria o quê? Punindo e também extinguindo. E aí como é que se daria esses dois processos? A extinção, como eu falei para vocês, seriam a suspensão no reforçamento. Nesse caso que a gente está vendo aqui, o que que daria reforço para ele continuar falando palavrão? Seria justamente os amigos dele dando risada, ou seja, toda vez que ele fala palavrão e o amigo dele ri, isso vai servir como um estímulo positivo para ele, um reforçador positivo para ele. Ou seja, esse reforçamento faria com que ele falasse mais palavrão. Então, na extinção, a gente precisaria retirar esse estímulo, esse reforçamento, né? Ou seja, nesse caso seria o que? Ele falaria palavrão e os amigos deles não dariam risada. Então, existiria a possibilidade dele ir diminuindo essa frequência de falar palavrão. Agora, na punição, como é que isso funcionaria? Como eu falei, na punição, o reforçamento ele ainda é apresentado. A gente acabou de ver que na extinção a gente vai retirar aquele reforçamento, mas na punição esse reforçamento ele ainda vai continuar lá. Ou seja, ele vai falar palavrão e os amigos deles não vão deixar de rir.
eles vão continuar lá, mas ele vai ter a retirada de um estímulo, que vai ser um outro estímulo no caso, né? No caso, a mãe dele vai lá e vai retirar a mesada dele. Essa mesada vai ser um estímulo reforçador de um outro comportamento dele. Ou seja, poxa, se ele ganhar mesada ali, tudo direitinho, ele vai poder comprar isso, ele vai poder fazer aquilo e tal, tal, tal. Aí a mãe dele não gosta que ele fala palavrão e acaba retirando a mesada dele. Ele vai ficar pensando, poxa, caraca, eu preciso parar de falar palavrão para eu continuar tendo minha mesada. Ou seja, você nota que não foi retirado aquele estímulo dele, né? Aquele reforçamento dele, que no caso eram os amigos dando risada. Mas sim, continuou lá, mas sim houve a retirada de um estímulo que seria reforçador de um outro comportamento. Ou seja, nessas duas situações houve uma diminuição da frequência, né? Tanto pela punição quanto pela extinção também. Então, isso são dois exemplos para o mesmo caso, né? São dois exemplos de mesmo caso, mas para dois fatores diferentes, que é a punição e a extinção. Agora a gente vai ter aqui um pouquinho dos efeitos colaterais do controle aversivo. E, gente, é um pouquinho complicado, porque a gente vai aprender desses conceitos e a gente vai entendendo cada vez mais o quão complexo as coisas vão ficando. Porque as coisas não são tão simples. Você não tem só um comportamento que gera uma resposta e você tem ali uma formulazinha perfeita. Não, você vai ter um comportamento que vai gerar uma resposta, essa resposta vai ter um efeito colateral, vai te causar alguma coisa, a partir disso você vai ter um outro comportamento, uma outra resposta. Então, tudo isso vai transformando as coisas mais complicadas. E a gente vai acabar pegando todas essas palavrinhas que a gente está entendendo até agora e identificar em alguma situação específica. Nesse caso que eu coloquei aqui, os efeitos colaterais do controle aversivo, eles podem causar umas relações complexas, como essa que eu vou dar de exemplo para vocês. Até porque a gente vai estar falando que o controle aversivo ele pode causar uma iniciação de respostas emocionais, ele pode produzir algumas respostas emocionais. Nesse exemplo prático aí, a gente vai ter um indivíduo que pune, ou seja, nesse caso a gente vai ter um pai. O pai vai brigar com o filho, tá? A criança vai estar fazendo birra porque quer ganhar um pirulito, por exemplo. E aí ele pune o filho. Ele vai lá e dá uma palmada na criança para ela parar de fazer birra. Só que essa palmada vai gerar nela um, uma reação, né? No caso, ela vai receber uma palmada e ela vai começar a chorar. E esse choro, que é chamado de sentimento de culpa e pena, ele pode ser um estímulo aversivo para o pai. Por quê? O pai, ele viu que o filho estava fazendo birra, e ele decidiu punir aquela birra. Então ele deu uma palmada. Só que ele viu que a palmada que ele deu fez o filho dele chorar. E o choro do filho dele vai ser um estímulo aversivo para ele, ou seja, ele vai se sentir mal e ele não quer que o filho dele continue chorando. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai dar um pirulito para o filho parar de chorar. Ou seja, ele vai dar ele vai fazer um reforçador positivo, ele vai ter essa relação de reforçamento positivo, por quê? Porque ele vai acrescentar um estímulo para que o filho dele pare de chorar. Consequentemente, o filho dele vai parar de chorar. Mas aí é que a gente entra numa área que precisa ter cuidado. Ele vai parar de chorar e isso vai reforçar negativamente o comportamento do pai de liberar reforçadores positivos. Justamente por quê? Porque o filho dele vai começar a fazer algumas associações que podem ser prejudiciais, porque ele vai entender que a consequência punitiva ela vai ser sempre precedente à apresentação da consequência reforçadora. Ou seja, em outras palavras, ele vai entender que para ele ganhar um pirulito, ele precisa levar um tapa. Então ele vai entender que sempre que ele levar um tapa, ele vai ganhar um pirulito. Então ele vai começar a fazer esses esquemas e acabar aprendendo dessas formas, né? Aí você vai acabar
numa tentativa que a princípio você tinha de punir algo, você vai acabar ensinando uma relação entre chorar e ganhar algo. Então acaba que vai ser um pouco mais complicado, até mais para resolver isso futuramente, né, caso essa pessoa venha a crescer e procure um tratamento clínico, né? E no caso, quem pune ou reforça negativamente em excesso, ele poderá adquirir a função de estímulo condicionado, igual como a gente já aprendeu, tá? Ou seja, adquire uma nova função, digamos assim, que eliciará respostas emocionais similares àquelas eliciadas pelos estímulos aversivos, tá? Um outro exemplo também que a gente pode ter seria do pai severo, aquele pai que ele puniu tanto o filho que o filho começa a temer ele. Então, só de ver, o filho já tem algumas respostas emocionais, né? Ele já começa a ter medo, ou começa a chorar e tudo mais. Mas esses efeitos colaterais, eles são um pouquinho complicados e gera todo esse esquema, todo esse mapa mental que é preciso a gente ter cuidado. Outro fator que a gente tem é a questão da supressão de comportamento, de outros comportamentos. Eu até coloquei aí a palavra contiguidade, que é o que a gente vai estar falando, que é a relação de contiguidade. Por quê? Porque o efeito da punição, ela não vai se restringir somente àquele comportamento que teve aquela consequência punitiva. Por exemplo, dei o exemplo aí da criança fazendo birra. Poxa, o pai dela deu uma palmada dela e ela parou de chorar. Poxa, não é tão simples assim. Tipo, não é porque você deu uma palmada dela que ela só vai diminuir aquele comportamento que ela estava fazendo. Pode ser que diminui comportamentos paralelos. Aí é que entra nessa palavrinha que eu coloquei aí, que é a contiguidade. É a relação de contiguidade. Se você joga no Google a palavra contiguidade, você encontra a seguinte definição, que é um estado ou condição do que está contíguo, proximidade, vizinhança. Ou seja, é algo que está próximo, tá? Ou seja, bora agora trazer para exemplos práticos, tá? Vamos supor que uma criança ela está numa festa, ela está correndo, ela está pulando, ela está conversando, ela está dançando e de repente numa dessas ela acaba espocando o balão do lado de um adulto. E aí esse adulto acaba punindo a criança, dando um tapa nela, né? Uma palmada nela, para que ela pare, né, de fazer, no caso de estourar esse balão. Só que ela não vai só deixar de estourar o balão, ela vai deixar de correr, ela vai deixar de pular, ela vai deixar de conversar, ela vai ficar mais quieta. Então você vê que outros comportamentos, né, próximos daquele comportamento que ela teve foram punidos também. Ou seja, essa questão de relação de contiguidade, proximidade, ou seja, ela teve um comportamento que foi punido, mas não foi só esse comportamento. Teve alguns comportamentos próximos desses que também foram punidos. Futuramente, essa criança pode também não conseguir nem estourar uma bombinha e tudo mais, porque vai acabar tendo essa proximidade também. Então, tudo isso vai ser relativo. Outra questão, outro exemplo que eu dei aqui. E claro, se a gente está falando sobre essas relações de contiguidade, a gente também pode concluir que tudo isso pode ser prejudicial, né? E é prejudicial no processo psicoterápico, tá? Até porque, se for levar para o contexto terapêutico, o autor ele dá o seguinte exemplo, né? Sobre uma paciente que conta para o terapeuta sobre ela ter batido no filho, né? Tipo, ela falava que ela queria parar de bater no filho, só que depois de um tempo ela bateu no filho novamente. E aí vamos supor que o terapeuta acaba criticando ela por conta disso. Essa crítica dele não vai fazer obrigatoriamente que ela pare de bater no filho, né? Ou diminua essa frequência e tudo mais. Mas pode ter algumas outras possibilidades, né? Como o autor diz, ele traz as possibilidades da mãe não contar mais para o terapeuta as vezes que ela bater no filho dela, ou até mesmo
ela vai diminuir a frequência de outros comportamentos, como ela vai deixar de responder as perguntas do terapeuta, né? Então, isso, levando para um enquadro clínico, poderia ser prejudicial, tá? É, quase no final, agora a gente tem o que seria as respostas incompatíveis, né, com o comportamento. Isso aqui é mais prático de entender. Por quê? Porque após a punição de um comportamento, é possível que os organismos, em geral, passem a emitir uma segunda resposta que torna improvável a repetição do comportamento punido. Mais cedo eu falei sobre isso, e agora eu vou deixar isso mais claro possível. Imagina na seguinte situação, eu coloquei ali uma imagem, né, 3 imagens de personagens de uma série da Netflix chamada Orange is the New Black. Temos a Piper, que é a loirinha, e a Alex Rose, né, de cabelo escuro. Elas duas estavam em um relacionamento. E no fato delas estarem em um relacionamento, a Piper, ela acabou investindo naquele relacionamento dela. Ela acabou, tipo, junto com a Alex, elaborando metas, elaborando planos, sonhos, conhecendo família, tudo mais, coisas assim, sabe? Então, você vê que já há um investimento no relacionamento. Eu não falo obrigatoriamente de investimento financeiro, mas investimento até mesmo em se doar. Entretanto, em um determinado momento desse relacionamento, a namorada dela, que no caso foi a Alex, trocou ela por uma outra pessoa. E aí, depois disso, né, com o término, a Piper sofreu muito. Ela ficou muito mal com o término junto com a Alex. Então, o que, que é possível que aconteça com o término, né? Pode ser que ela, por conta do sofrimento, a frequência seja diminuída, né, no caso do comportamento de investir. Ou seja, vendo o sofrimento que ela teve, ela pode passar a diminuir essa frequência, né, esse comportamento dela de investir em um relacionamento futuro. Ou seja, pode ser que ela não consiga mais se envolver amorosamente com uma outra pessoa. Ela consiga ficar e tudo mais, mas quando ela tá vendo que tá se encaminhando para um relacionamento, ela rompe antes que aquilo se torne um namoro, justamente por conta já desse trauma, digamos assim. Ou seja, a gente fala de uma resposta que foi, né, de um comportamento que ele foi justamente, né, gerada a partir de alguma situação. Ou seja, nesse caso, é uma resposta incompatível com o comportamento. Lembra que eu usei, não lembro qual foi a aula, se foi no capítulo 2 ou foi no capítulo 3, mas eu trouxe os exemplos, né? Um exemplo do que é comportamento e do que são as respostas, né? E o comportamento, ele justamente vai englobar todas aquelas respostas, né? Todas aquelas formas. Por exemplo, no investir no relacionamento. O investir no relacionamento, ele é um comportamento. Só que dentro desse comportamento ele tem várias respostas. Por exemplo, investir no relacionamento pode ser conhecer a família. Investir no relacionamento pode ser fazer planos. Pode ser comprar uma casa juntos, por exemplo. Então, tudo isso são respostas para o comportamento de investir no relacionamento. E com o sofrimento dela do término, pode ser que isso tudo diminua, né? Por conta já dessa consequência, né, anterior. E ela não vai pensar que algo possa ter mudado ao longo do tempo. Ela não vai ter aquele pensamento de eu vou tentar porque agora vai. Sabe? Porque numa dessas que ela acaba evitando de se relacionar com uma outra pessoa, ela pode até acabar perdendo uma oportunidade de um relacionamento que poderia ser diferente da realidade que ela viveu. Então, se a gente for até associar alguns conceitos que a gente aprendeu nessa aula, a gente pode até ver que isso também são respostas de esquiva, porque ela está adiando ou evitando a apresentação de um estímulo aversivo, que nesse caso seria o término, tipo, ela teria esse receio de se relacionar, então ela iria terminar antes do relacionamento começar, justamente para evitar aquele sofrimento final novamente, né?
Então, isso são algumas ocorrências, né, que a gente tem de respostas incompatíveis com o comportamento punido. Aí a gente tem, no caso, as respostas de contra-controle. As respostas de contra-controle, elas são bem tranquilas de se entender, porque a gente está falando de controle aversivo, né? A gente está falando de um comportamento que ele é controlado aversivamente. Então, por exemplo, né, como eu falei lá no início da aula da multa, você está lá dirigindo e se você passa da velocidade mínima, da velocidade máxima, você acaba recebendo uma multa. Ou seja, isso é uma punição. Mas existe esse processo de contra-controle, que seria justamente o que são aquelas respostas que elas são mantidas por evitarem que outro comportamento do organismo seja controlado aversivamente. Ou seja, no caso desse mesmo caso, né, de dirigir, imagina só que uma pessoa tá dirigindo a alta velocidade, mas ela vai passar por um radar, aqueles radar de polícia lá, que capta a velocidade daquele veículo. Se passar de 60 quilômetros, ele recebe uma multa. Mas aí ele sabe onde tem esse radar de velocidade. Então, antes de chegar, ele reduz a velocidade ou ele freia antes, só para ele conseguir passar por esse radar sem receber uma multa. Depois que ele passa desse radar, ele mete o pé e ele vai embora. Então você entende que tinha ali, né, a punição, mas ele evitou essa multa, ele teve um outro comportamento para evitar essa punição, que se sobrepõe, né, a isso nesse caso. Tem até um outro exemplo que eu coloquei ali embaixo, que é quando a mãe briga com o filho para ele tomar banho. E ela fica brigando com ele até que ele vai finalmente tomar banho e ela para de reclamar, né? E aí tem uma outra situação, que é tipo assim, a mãe fica brigando com ele para ele ir tomar banho. E para ele, que no caso, né, isso seria um estímulo aversivo para ele evitar que a mãe dele brigue com ele precisa ver alguma situação de resolver esse problema. Ou seja, ele pode entrar no banheiro e ligar o chuveiro, mas não necessariamente tomar banho. Ele vai estar lá com o chuveiro ligado, mas ele pode estar mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa, mas ele não vai estar tomando banho. Ou seja, ele vai ter solucionar o problema dele, digamos assim, tá? Porque ele vai ter evitado o estímulo aversivo dele, que era a mãe, né, brigando com ele, e ao mesmo tempo ela parou de reclamar. Então isso é que a gente chama de respostas de contra-controle. Um outro exemplo também possível é de professor em sala de aula. Se um professor ele não gosta que os alunos conversem em sala de aula e ele pune essas pessoas, né, esses alunos, ele briga com os alunos, no momento em que o professor sai da sala de aula, pode ser que esses alunos eles voltem a conversar. Justamente por quê? Porque o professor ele não vai estar lá. Então os professores eles vão conversar na ausência do professor. Os alunos vão conversar na ausência do professor. E aí chega num questionamento antes de darmos a solução, que é o porquê. Então, já que a gente está vendo que essa punição ela é tão ruim, né? Ela causa tantos problemas, por que, que o ser humano, né? Por que, que a gente pune tanto, né? E no caso, o autor ele traz três palavras, né? Três aspectos, né? Que são importantes, né? Para esclarecer essas dúvidas. Que é o que? Primeiro, quando você pune, você tem uma consequência imediata. Ou seja, se você aplica uma punição, você vai ter um determinado comportamento reforçado quase que de maneira imediata. Outra coisa que ele traz é a eficácia, ela vai ser independente da privação, ou seja, não vai ser necessário privar de nenhum outro estímulo, igual como a gente deu no exemplo lá do Jimmy Neutron. A mãe conseguiu evitar com que ele parasse de fazer alguma coisa punindo, ou seja, não tirou nenhum outro estímulo, não deixou os estímulos lá mesmo, só acrescentou alguma coisa para poder, ou retirou, né, nesse caso, enfim, para poder ter aquela consequência, né, para poder ter a eficácia da punição. E por fim seria a facilidade no arranjo das contingências.
E um exemplo que ele dá para a gente entender, porque assim, se a gente fosse pensar por um lado de como resolver algum problema, a gente poderia lidar da seguinte forma, que é uma forma adequada, é a forma correta, que é o seguinte, imagina só o seguinte, tem o Homer, né, eu até coloquei a Lisa por conta disso, tem o Homer, ele tá assistindo um jogo de futebol, né, e aí ele não gosta que a Lisa fique tocando sax enquanto ele tá assistindo o jogo, isso atrapalha ele. Qual seria uma forma ideal para ele, para que ela não tocasse sax enquanto ele assistisse esse jogo? Poxa, poderia ter toda uma construção aí, ou seja, ele poderia ter um relacionamento com ela onde ele acompanhasse ela em todos os ensaios que tivesse, visse as apresentações dela, incentivasse ela a tocar sax, toda vez que ela tivesse alguma apresentação, levasse ela para tomar um sorvete ou alguma coisa assim. E você vê que isso tudo é uma coisa que requer um tempo para ser construído. Ou seja, caso fizesse isso, caso houvesse essa construção, poderia ser que a Lisa ela só decidisse não tocar sax enquanto ele assistia o jogo, até mesmo por uma questão de respeito, por exemplo. Mas na punição, as pessoas acabam optando em punir porque eles têm essa facilidade, ou seja, tu não precisa ter todo esse trabalho, porque esse trabalho ele requer tempo, ele recebe todo um custo, né, que você vai ter ali para conseguir encontrar esse resultado. E a punição justamente vai ser mais fácil de você alcançar esses resultados, né, as consequências que vocês querem. Então, para a gente finalizar, a gente tem justamente aqui umas reflexões sobre o que seriam umas possíveis alternativas, né, para a gente substituir pelo controle aversivo. E nesse caso, a gente teria 4 exemplos, que seria o reforçamento positivo em substituição ao reforçamento negativo, que ele vai ser o quê? Eu coloquei aquele gif ali de uma personagem ali com uma cara de emburrada, que é só para deixar lúdico, tá? Mas vamos supor que tem uma namorada que ela não gosta quando o namorado dela se veste com, sei lá, calça social e uma pochete. E toda vez que ele se veste dessa forma, ela fica emburrada. Cara, seria mais prático, ao invés de ficar emburrada, você optasse por fazer um reforçamento positivo. Ou seja, o ficar emburrada seria um reforçamento negativo para esse comportamento dele. Então, você poderia optar em fazer um reforçamento positivo. Por exemplo, toda vez que ele vestisse calça e um cinto ao invés de uma pochete, aí você elogiava, sabe? Você daria esse reforço positivo que justamente isso faria com que ele aumentasse essa frequência, né? No caso, diminuísse a frequência de usar pochetes. Aí ele, consequentemente, usaria mais o cinto, né? Com a calça. Outro exemplo também seria um professor ele elogiar quando o aluno dele fizesse alguma coisa corretamente e não criticar ele quando ele fizesse algo incorreto. Aí a gente tem também, no caso, a extinção e substituição à punição. Como a gente já falou anteriormente, a gente fez um comparativo entre o que é uma extinção e o que é uma punição, que seria justamente o que poderia ser feito ao invés de punir. Bora dar o exemplo da criança que está fazendo birra. A criança está fazendo birra. Ao invés de você punir e dar uma palmada nela, você pode ignorar ela. Você não vai punir, você vai ignorar. Ela vai estar lá, ela vai fazer a birra dela e você vai ignorar. Vai tendo justamente aquele processo de extinção que vimos na aula anterior, até que aquilo vai é, ser controlado, digamos assim. A gente também tem um reforçamento diferencial que falamos sobre isso também na aula anterior, que é justamente é, quando você quer reforçar um comportamento desejável. Ou seja, você tem, naquele caso eu coloquei uma aluna sentada na cadeira, né? Quando você tem um aluno que está sentado na cadeira e está calado na cadeira, você pode reforçar esse comportamento porque é um comportamento desejável para você. E caso você veja esse mesmo aluno em pé, conversando, tudo mais, você ignora ele, deixa ele lá quietinho.
E se a gente fosse levar para o contexto terapêutico, até mesmo a questão da extinção para punição, a gente poderia usar como exemplo um terapeuta que ignora as interrupções do paciente. Se um paciente ele fica enchendo o terapeuta com algumas outras informações que não são essenciais para ele naquele momento, ele pode ignorar ao invés de punir ele, ao invés de criticar, igual como a gente falou anteriormente, tá? E por fim, é o aumento da frequência de reforçamento para respostas alternativas. Por exemplo, você, ao invés de você ignorar, você pode continuar dando atenção, tá? Nesse caso do terapeuta, acabei de falar do terapeuta para continuar dele. Nesse caso, vai continuar dando a atenção para aquilo que o cliente, o paciente está falando, seja o que for, mas você vai aumentar a frequência de atenção para outros comportamentos. Então você ainda vai estar prestando atenção naquilo ali, naquela demanda, mas quando ele apresentar um outro, um que seja mais interessante, né, dependendo da situação, aí sim você vai ter vai estimular mais, né, vai aumentar mais isso. E a pessoa, com o tempo, ela vai se tocando, né, ela vai diminuindo essa frequência desse outro comportamento que ela estava reproduzindo. E por que que isso é mais interessante? Por que que essas alternativas ao controle aversivo elas são mais interessantes do que necessariamente punir? Punir não é recomendado. A punição ela entra em último caso, porque o recomendado é que seja feita de fato a questão dessas alternativas. E tem uma justificativa bem simples para isso. É porque todas elas são menos aversivas. Elas todas vão ser menos aversivas e menos prejudiciais para os pacientes e para os clientes. Enfim, essa foi a aula de hoje e a gente se vê, talvez, né, no próximo capítulo.